Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, a partir do verso de número 6. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pode parecer simples, objetiva, mas acredite, tem algo muito especial, que de uma vez alinhado com essa, nossa vida pode ser direcionada de uma maneira distinta. Todos os dias chegam nos noticiários, informações. Nós somos sabedores todos os dias. É um que vai, é outro que vem, enfim. E a questão é, como a gente diz aqui, né? Uma linguagem ruricular. No frigir dos ovos, no fim das contas, o que é que fica? O dinheiro que você teve, você não tem mais. Você gastou. Algum dinheiro talvez você tenha conservado, retido consigo. Daqui a 50 anos, dependendo da sua idade, indiferentemente da sua idade, daqui a 100 anos, você não terá mais. Então observe, o que é que nós temos? Aquilo que você gastou já foi seu, não é mais. Aquilo que você ainda retém ou investe, daqui a 100 anos não estará mais sob teu domínio. Então, afinal de contas, o que é que você e eu nós temos? Temos nada. No frigir dos ovos, no fim último da coisa, afinal de contas, o que é que sobra? Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Isso é, aproveite as oportunidades. Há um monumento na França, que faz alusão à oportunidade. Neste monumento tem uma estátua de um corredor em posição de largada, em posição de partida. Ele tem um tupete bem grande aqui e aqui atrás ele é totalmente calvo. E embaixo a legenda: a oportunidade está de partida. Quem não tomá-la pela frente, nunca mais a terá outra vez. Realmente, às vezes, o cavalo encilhado não passa duas vezes no mesmo lugar. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus é um Deus compassivo. E volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, disse Deus. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então a fé é suprarracional, está além da compreensão humana, é sobrenatural, até aí ok. Porque assim como os céus, disse Deus, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, ou os pensamentos de vocês. Por que será? Porque Ele é Deus, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onipotente, ouviu o que você não ouviu, esteve onde você não esteve, sabe o que você não sabe. Ok. Mas além disto, porque Ele é um Deus eterno, então a sua vara de medir não são coisas de só menos. Não está assim como nós, preso à circunstância, a local. Ele está totalmente atemporal. Por isso que seu pensamento e seu caminho é maior do que os nossos pensamentos e caminhos. E agora onde eu quero ater-me, verso 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra. Isto é, elas vão voltar para lá? Vão. Mas antes cumprirão o propósito pelo qual. Qual é o propósito? Regar a terra.
Então, assim como a chuva e a neve desce e não é evaporada, quer dizer, não volta outra vez, ela veio do céu, da onde é sua origem, e ela voltará para o céu, de onde é seu destino. Mas entre o céu e céu, ela atinge a terra. Então, o propósito da saída do céu é tocar a terra e retornar ao céu. Mas não deve se retornar ao céu sem antes tocar a terra. Isso é, sem antes cumprir o propósito. Consegue entender isso? E a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, olha o propósito da mesma. Ela rega com esse propósito. Então, quantas coisas boas acontecem porque ela cumpre o seu propósito. Se ela não cumprisse o seu propósito, isto é, se ela não fecundasse a terra, se ela não fizesse brotar, não haveria semente ao semeador, não haveria pão àquele que tem fome. Então, vários propósitos e processos dão-se o seu cabo final, chegam ao seu propósito final, porque ela cumpre o seu propósito. Então, cumprir um propósito hoje desencadeará em outros propósitos que são pendentes a este propósito. Outros propósitos também se cumprirão porque esse propósito foi cumprido. Então, o ciclo vicioso de não cumprir um propósito hoje impede que outros propósitos se cumpram amanhã. Mas o ciclo maravilhoso do cumprimento de um propósito hoje fará com que a vida não viva só de promessas em promessas, de sonhos em sonhos, mas de realizações em realizações. Então, desencadeia-se um propósito e o compromisso do mesmo, desde que esses propósitos sejam cumpridos. Então, existe não apenas o seu propósito que você vê, mas outros propósitos que não se vê. Então, a chuva, a neve desce, rega a terra, fecunda a terra, volta para o céu, da onde veio, cumprindo o seu propósito. E agora não estando mais a chuva aqui, o propósito do seu propósito cumpre o propósito. Consegue entender isso? Desencadeará em outras reações, que poderemos chamar de sub-reações, ou reações secundárias, terceiras reações e ações e atitudes que são geradas proveniente desta. Às vezes, uma palavra simples, às vezes um gesto simples, desencadeará em outras palavras, em outros gestos, em outras pessoas e abençoará ao longo do tempo e dos anos. E assim será, disse Deus, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o propósito, o que me apraz, e prosperará naquilo a qual designei. Termino com a seguinte ideia. Então assim será a palavra, disse Deus, que sair da minha boca. Ela sai da minha boca, ela cumpre seu propósito e ela volta para mim. Mas ela não volta sozinha. Ela traz você comigo. Esse é o propósito. A palavra de Deus sai da boca de Deus. E quando volta para Deus, não volta para Deus sozinha, vazia. Ela vem a fim de levar-me. Ela vem a fim de regar a minha terra. Bendito seja Deus. Fazer-me prosperar, fazer-me frutificar. Se ela não vem, eu não frutifico. Se ela não vem, eu não prospero. Se não há uma palavra de Deus sobre mim, nada dá certo. Mas porque a palavra de Deus veio, então essa terra vai frutificar, essa terra vai produzir, essa terra vai germinar. Só que essa palavra que fez essa terra seca e árida, agora tornar-se uma terra encharcada, aleluia, molhada, regada com essa palavra. Essa mesma palavra vai voltar para Deus e não pode voltar vazia. Ela precisa levar-me consigo. Então, se eu ir com esta palavra, aquilo que produzi, aquilo que fiz com essa palavra, foi bom, foi útil, foi agradável, foi necessário, como eu disse, desencadeará em outras ações, em outras reações, em outras benesses. Mas eu, como eu ficarei? No fim das contas, no frigir dos ovos, o que sobrará? Somente aquilo que a palavra de Deus levou para si.
isso é, eu mesmo. Então, no fim das contas, só vai restar você e Deus. Você pode casar, ter filhos. Se o fez, deve cuidar da esposa, muito bem, ou do marido, enfim, do cônjuge. Cuidar dos filhos, amá-los, respeitá-los, tudo isso. Mas saiba que lá no frigir dos ovos, como a gente canta, ao findar o labor dessa vida, ao findar o labor, porque é um labor dessa vida, que destino terá minha alma? No final das contas, não vai restar mais ministério, títulos, a qual pessoas acham que esse é o propósito final, glórias, possessões, não vai sobrar mais nada. No frigir dos ovos e no fim último só vai restar eu e Deus. Todas as pessoas que me ajudaram, que me ajudarão, outras que eu possa ajudar, quem sabe, ou quem sabe que eu ainda ajudarei, ou aquelas que eu já ajudei, vai chegar um momento que nenhuma destas, nada e nem ninguém. Alguém já disse que o caixão não tem gaveta. Então no fim último assim será a minha palavra, sairá, regará a terra e voltará para mim, não vazia, mas trará consigo. Esse é o propósito de Deus. A palavra de Deus veio sobre a minha vida para que eu produzisse, para que eu frutificasse, para que eu germinasse, para que eu prosperasse, para que eu cumprisse um propósito, para que eu alcançasse outras vidas, para que eu influenciasse positivamente, para que eu investisse em pessoas. Tudo isso é verdade, mas sobretudo a palavra de Deus, ela veio sobre mim, regar essa terra para voltar para Deus e não voltar vazia, mas levar-me consigo, porque o fim último é este. No fim das contas, é eu e Deus. Quando se entende isso, não se prega mais por louvor. Quando se entende isso, não se faz mais com qualquer outro propósito que não seja Deus. Porque todos os dias você é noticiado, morreu. Todos os dias você é noticiado, acabou. Então o fim último é Deus. Como diriam os teólogos de Westminster, Deus, tu nos criaste para ti. E a nossa alma não encontrará paz até que repouse em ti. Eles replicavam essas palavras de Agostinho de Hipona, que escreve isso no seu livro Confissões. E o credo destes dizia lá no término, lá na conclusiva, o fim último é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Conhecer a Deus e aproveitá-lo, experimentá-lo. Conhecer a Deus e não abrir mão dele, nunca, e nem por ninguém ou por nada dessa vida. No fim das contas, só vai sobrar você e Deus. No fim das contas, naquele dia, só sobrará eu e Deus. O fim de tudo é isso. Uns terão mais, outros terão menos, uns saberão mais, outros saberão menos, mas o fim das contas é eu e Deus. Você e Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos abençoe a cumprir todos os propósitos pelas quais a palavra de Deus veio sobre mim, sem perder o principal propósito, que é o próprio Deus. Fico com esta palavra em nome de Jesus. Amém.